Sejam bem-vindos a mais um PlanosCast, um podcast que fala sobre gestão para a área de saúde, para clínicas e para hospitais. Hoje a gente está com um cara aqui especial, é o Rafael, e ele está falando da Dr. Credit. É uma empresa, né, que está no ramo, é uma fintech, né, e ela está no ramo de... como que eu poderia descrever, Rafael, a sua empresa? Vocês funcionariam tipo como um banco, é isso? Na realidade, a gente é uma mistura de uma fintech com uma empresa de tecnologia de saúde, né? Porque nós trabalhamos de fato com financiamentos como um banco, mas são financiamentos direcionados completamente para o setor de saúde. Então, assim, sendo mais específico ainda, financiamento para procedimentos médicos, tá? Odontológicos também se incluem, mas procedimentos realizados no setor de saúde. E como é que vocês começaram esse negócio, Rafael? Já tem muito tempo? Quanto tempo vocês estão no mercado? Vou começar a história lá atrás, tá? A história da Doctor, ela começou em 2021, tá? O Thiago é o nosso CEO. Ele teve essa ideia quando ele foi passar um tempo visitando um amigo dele do interior do Piauí, e ele percebeu que existia uma demanda muito alta para financiamento de procedimentos médicos, tá? E existe uma determinação do Conselho Regional de Medicina que o médico não pode financiar sua própria carteira de pacientes. Então, a gente se deparou com uma situação na qual o cliente ele não tinha acesso a crédito, ele desejava realizar o procedimento e não tinha o que fazer. Então, simplesmente, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando nem de procedimentos caros, tá? O Thiago ele se deparou com essa situação numa clínica oftalmológica, cujo foco principal era realização de cirurgias de catarata, e o ticket médio ali variava entre 3 e 5 mil reais. E, basicamente, os pacientes não conseguiam fazer em decorrência desse tipo de situação. E daí o Thiago falou, opa, aqui tem uma ideia, tá? E ele começou a desenvolver essa ideia em 2021. No começo ele estava sozinho, ele tinha a ideia, mas ele não tinha um plano devidamente estruturado. Ele conversava com várias pessoas do setor, chamava pessoas para compor o time, ele tentou várias estratégias diferentes para conseguir realizar a criação dessa infraestrutura para financiamento, mas a gente fala que de fato o negócio começou a engrenar no começo do ano passado, então vamos falar que foi em janeiro de 23, tá? Eu entrei na empresa em março de 23, e com isso a gente começou eu tenho um histórico bancário bastante grande, tá? Eu tenho 33 anos, eu estou no mercado financeiro já há 12 anos, já trabalhei em Safra, Itaú, BBA, então eu sempre trabalhei com essa questão de gestão de carteira de crédito. E a gente começou a discutir como, de fato, sair da ideia e colocar isso no papel. E a gente fez muitos contatos, muitas reuniões, e nessas reuniões a gente foi conseguindo selecionar alguns parceiros. Dentre esses parceiros, a gente tem a nossa bancarizadora, que é a PIC, que realiza toda a parte de emissão de contrato, a parte de documentos comprobatórios para investidores, esse tipo de coisa. E a gente conseguiu tirar a ideia do papel. Então, hoje a gente tem toda uma infraestrutura montada, tanto do ponto de vista de receber o investimento via plataforma, lembrando que esse investimento ele é regulado pelo Banco Central, então assim, tem uma segurança jurídica bastante grande. E com isso a gente tem a infraestrutura para receber esse recurso e repassar esse recurso para o financiamento do paciente na clínica. A gente fala que o nosso modelo é um B2B2C, por quê? Porque a gente estabelece relacionamento com a clínica, mas a gente não financia a clínica. A gente financia o paciente da clínica. Então, o relacionamento é com a clínica, mas o relacionamento comercial da Doctor é sempre Doctor Doctor e paciente, né? É mais ou menos isso. E tem alguma especialidade que você identifica que utiliza mais os serviços da Doctor? Então, por uma questão de diretriz estratégica, a gente achou, no começo das operações, enquanto a gente ainda não tem um porte que justifique isso, realizar procedimentos de complexidade menor, que não envolvam risco de vida,
e com tickets menores, porque com isso a gente consegue pulverizar mais o risco da nossa carteira de crédito. Então, as especialidades que a gente identificou que faziam mais sentido nisso, no começo, oftalmologia, dermatologia, clínicas ortopédicas e clínicas de odonto. Então, a gente também financia procedimentos odontológicos. E com isso, o que a gente fala assim, que o ticket bom para a gente, ele varia ali entre 3 e 12 mil reais. É lógico que ele pode passar disso em situações específicas. A gente consegue fazer análises caso a caso. Um ticket abaixo de 3, a gente entende que os custos operacionais talvez não justifiquem, mas assim, a gente está aberto também a verificar essa possibilidade. E a gente está focando, então, nesses procedimentos assim, de menor complexidade e sem risco de vida no momento. E como que é esse contato? Como que começa o contato de um paciente que gostaria de fazer um procedimento médico e ele não tem esse capital, com a clínica primeiro, depois ou com a Dr. Credit? Como que funciona? O contato inicial é sempre via clínica, tá? Então, o que acontece? A gente tem nossas clínicas parceiras. Se você entrar no site da Doctor e você procurar a parte de parceria, você vai verificar que é possível cadastrar a sua clínica como uma parceira da Doctor. E o que acontece é que a sua clínica ela vai funcionar como uma geradora de leads para a empresa. Então, se você seleciona um determinado paciente, que você entende que ele tem perfil para tomar aquele crédito, é um paciente que tem expectativa de bom pagamento, de fato existe a necessidade, ele submete esse paciente à aprovação de crédito feita pela Doctor. Isso é uma aprovação instantânea, tá? Então é só inserir os dados do paciente que ele já recebe o sim ou não para o crédito. Feito essa análise, uma vez é necessário também a questão comprobatória de documentos, reconhecimento, CNH, RG, identificação, assinatura eletrônica. E uma vez que tudo esteja correto do ponto de vista jurídico, a gente procede com a autorização para que seja realizado o procedimento. E uma vez realizado o procedimento, a Doctor acerta esse procedimento com a clínica nos moldes que foi informado durante a parceria, e o financiamento é com o cliente. Então, assim, a clínica, uma vez que ela realizou o procedimento, ela não tem mais gestão sobre o pagamento do cliente, tá? Então, toda a questão de pagamento, cobrança, tudo fica com a Doctor, e a Doctor gerencia esse relacionamento. Tá, então, no caso, não tem risco de inadimplência para a clínica, é isso? Tem risco de inadimplência para a clínica. O que a gente entendeu, tá? A gente entendeu que se nós fizéssemos um modelo, na realidade não é que a gente entendeu, a gente surgiu com essa ideia e a gente botou na prática para validar se de fato ela se encaixaria no mercado. E o que a gente percebeu é que existe uma capacidade ociosa muito grande nas clínicas. Então, as clínicas, elas buscam muito alternativas para financiamento dos seus pacientes. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisava criar uma estrutura econômica que fosse viável para os nossos investidores, porque, querendo ou não, a gente está financiando pessoas físicas e o mercado de crédito pessoa física no Brasil é muito difícil de operar. A gente sabe os índices de inadimplência, as taxas de juros que são cobradas, então ele é um mercado bastante disfuncional e que, se nós não colocássemos alguns mecanismos de proteção do investidor, o negócio não pararia de pé. Então, qual que foi a nossa ideia que nós testamos no mercado e ela foi aceita? A clínica, uma vez que ela realiza o procedimento, ela recebe imediatamente após a realização do procedimento 70% do valor desse procedimento. E o que acontece com os demais 30%? Os demais 30%, eles ficam guardados em uma conta sob gestão da Doctor, rendendo CDI, não é um dinheiro que perde dinheiro no tempo. E, caso não ocorra nenhuma inadimplência, pensando na carteira global da clínica, não em procedimentos individuais, que não faz muito sentido a gente analisar procedimentos individuais. Caso não ocorra inadimplência, passado o prazo da carteira, ele recebe bonitinho os 30% corrigido. Se ocorre inadimplência até o montante de 30%, a clínica responde por esse valor de 30%.
Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine o seguinte, imagine que uma clínica, num determinado mês, ela fez 10 procedimentos de R$10 mil, tá? E o prazo dessa carteira, um prazo de 1 ano. Terminado esse 1 ano, ela realizou esses procedimentos, imediatamente, como ela fez 10 procedimentos de R$10 mil, ela recebe 70% disso. Realizou os procedimentos, imediatamente ela recebe 70 mil. Os outros 30 mil, eles ficam guardados em uma conta sob gestão da Doctor, rendendo uma rentabilidade livre de risco. Passado o prazo dessa carteira, se a gente averiguar que desses 10 contratos, 2 apresentaram inadimplência total, ou seja, não pagaram sequer a primeira parcela, a clínica responde por esses 2 contratos, porque esses 2 contratos estão abaixo da garantia de 30%. Então, vamos exemplificar aqui. Era para ela receber 100, ela acaba recebendo, na prática, 80, porque ela responde pelos 20 mil, os 20% que não pagaram. Caso ocorra de haver uma inadimplência de 40%, a clínica está protegida nos 30%. Ela não paga mais do que isso. Então, como a gente entende que se existe uma inadimplência nesse montante, isso é uma falha de avaliação de risco de crédito nossa, logo nós devemos arcar com essa responsabilidade. Caso não ocorra inadimplência nenhuma, a clínica recebe o montante integral. E a gente acha que esse é um modelo bastante válido, porque a gente considera que isso alinha muitos interesses. Porque a clínica ela não vai simplesmente querer cadastrar qualquer um para receber o procedimento médico. Ela vai cadastrar quem ela confia. Ela vai falar assim, não, esse cara é bom pagador, esse cara ele é meu cliente de confiança, esse cara eu quero correr o risco dele, porque eu sei que o risco não existe. E com isso a gente consegue criar um mecanismo no qual a clínica oferece para a gente os melhores pacientes dela, ao mesmo tempo a gente consegue garantir um colchão de segurança para o investidor e a gente atende o paciente que de fato é um paciente adimplente. Legal. A Doctor Credit, ela atua em 3 segmentos, não é isso? Em 3 áreas. Então ela vai atuar junto ao cliente, junto ao paciente, né? Que é esse caso que você acabou de citar, e ela atua também com financiamento de clínicas, né, empréstimo para clínica. Como que funciona essa parte? Não, empréstimo em si não, a gente só trabalha com... o dinheiro, ele é sempre liberado relacionado à prestação de algum serviço, então a gente não trabalha, pelo menos por enquanto, a gente não trabalha, por exemplo, com capital de giro, disponibilização de dinheiro, não, existe sempre a questão da obrigação da prestação do serviço relacionada ao pagamento. Por isso, porque se a gente levasse em consideração essa questão, a gente não conseguiria constituir o colchão de garantia, né? Porque não haveria esse pagamento. É lógico que eu poderia liberar para ele só 70% e cobrar 100%, mas a gente entende que não faz sentido isso. A gente não... Pensando até em propósito da empresa, nós nos enxergamos não como uma empresa que quer meramente lucrar. A gente quer lucrar, óbvio, mas prestando serviço que nós entendemos que é um serviço que é extremamente em falta no mercado brasileiro, que é o financiamento de procedimentos de saúde. Ultimamente, a gente tem visto uma queda na taxa de desemprego no Brasil. E todas as vezes que a gente tem queda na taxa de desemprego e a gente tem mais circulação de capital no mercado, isso também beneficia o setor de saúde como um todo. Como que você está vendo hoje o mercado de saúde? As expectativas são boas para os próximos anos? Como que você enxerga isso hoje nesse mercado? O problema é que, assim, não é um problema, né? Mas vamos lá, com a queda do desemprego, por haver mais renda disponível, isso gera inflação, né? E isso gerando inflação, levando em consideração as nossas perspectivas de queda de taxa de juros e de ingerência política na determinação da taxa de juros, não necessariamente isso cria um cenário benéfico, porque a gente pode ter, ao mesmo tempo, uma inflação natural devido à queda da taxa, à queda do desemprego, e uma inflação artificial devido à redução não balanceada da queda da taxa de juros. Então, no momento, a gente olha isso com muito cuidado, tá? Então, assim, a gente não está, né, esses dados recentes relacionados ao desemprego não são dados, assim, que nos animam muito. Não, é lógico que isso é bom.
entendeu? Que fique claro. Mas nós não enxergamos isso assim como um direcionador de tomada de decisão. E em relação ao mercado de saúde como um todo, o que a gente enxerga existe uma demanda gigantesca suprimida por serviços de saúde no Brasil. Nós sabemos o nível da qualidade da saúde pública brasileira. A gente enxerga que são necessárias soluções provenientes do mercado, porque mesmo quando a gente fala de regiões que são bem atendidas pelo SUS, existem determinados procedimentos que não são realizados, determinadas técnicas que não são realizadas, o prazo de espera é gigantesco, questões relacionadas à realização de exames. Então, assim, para a gente, o que existe claro sempre que o brasileiro ele possui uma possibilidade de subir de nível no seu atendimento de saúde, ele sobe, porque ele sabe a situação subjacente que ele está submetido. Então, a gente trabalha com o seguinte cenário: existe uma demanda gigantesca. A questão o que deve ser feito para satisfazer essa demanda de maneira que o seu modelo de negócio seja sustentável. É muito fácil conceder crédito para todo mundo, com uma taxa de juros altíssima, e o efeito prático é que você não vai receber. Não adianta você colocar sua taxa de juros nas estrelas se o cliente inadimplir. Então, é uma questão de muito ajuste fino. O mercado de pessoa física no Brasil é muito difícil. Então, para a gente, o que importa muito é técnica na concessão de crédito e segurança jurídica na execução das garantias. Então, a gente brinca, né, que a gente fala assim, que é o cenário de oceano azul, porque, se você conseguir gerar oferta, a demanda vai surgir, porque não existem hoje, ou existem muito pouco hoje, alternativas que oferecem isso. Então, o nosso objetivo é oferecer serviço a cada vez mais pessoas. E a gente enxerga que, caso a gente consiga realizar, de fato, um trabalho bem feito, pensando em sustentabilidade da empresa no longo prazo, a tendência de crescimento é gigantesca. Esses pacientes, os clientes da Doctor, você acha que você encontra eles mais em cidades menores ou em cidades maiores? Porque em cidades menores, você tem uma predominância maior do atendimento pelo SUS, porém, você não tem também acesso a procedimentos de maior complexidade. Os procedimentos são geralmente de menor complexidade. E muitas vezes o paciente, ele não quer esperar, ele precisa agilizar o procedimento dele e não quer aguardar o tempo necessário para fazer aquele procedimento ali pelo SUS. Onde que está hoje o teu cliente principal? E você, nas cidades maiores ou menores, e se você acha que as cidades menores é um bom mercado aí ainda a ser explorado? A gente, hoje, do ponto de vista de estratégia de empresa, a gente não faz essa diferenciação, tá? A gente, o que é muito importante para nós é relacionamento com a clínica, tá? Tem que ser uma clínica que nós confiamos, que nós sabemos que existe idoneidade da parte deles, que nós sabemos que não vai haver emissão de notas fiscais frias, cadastro de pacientes regulares, porque, querendo ou não dá para a gente negar que no Brasil o problema de fraude é gigantesco. Então, a nossa estratégia inicial hoje primeiro, nós focamos em clínicas que nós julgamos que são confiáveis e que prestam serviços adequados. Uma vez que elas satisfaçam esse crivo, a gente atende os pacientes gerados por essa clínica. Então, pensando do ponto de vista de macroestratégia, hoje, a questão da seleção do paciente, ela é meio uma consequência da seleção da clínica. A gente não pensa vamos atender o paciente da grande cidade ou da pequena cidade. Vamos atender as clínicas boas. É mais ou menos esse o nosso raciocínio hoje. Entendi. E quais são as opções disponíveis para os pacientes de financiamento? Hoje a gente oferece financiamentos que variam de 2 meses não faz sentido para ninguém, né? Até 24 meses, tá? E a gente tem as taxas de juros em função do prazo. Quanto maior o prazo, maior a taxa de juros. O nosso objetivo de longo prazo é diminuir, lógico que a diminuição das taxas cobradas. Hoje a nossa taxa menor é R$ 4,99 ao mês. Só que a nossa preocupação aqui, hoje, a gente fala,
tamanho de parcela. Então, o que a gente de fato está preocupado quando a gente faz uma análise de crédito é verificar se o cliente tem capacidade de pagar a parcela. A gente quer garantir o acesso e a gente quer garantir que isso caiba no orçamento dele. Como a gente vive numa situação que a taxa de juros não é baixa, não está tão alta como já foi anteriormente, mas não é uma taxa de juros baixa, e a gente se encontra em uma situação inicial da empresa ainda, nós não conseguimos levantar capital a um custo barato. Então, a gente é obrigado a colocar isso na taxa cobrada dos clientes, porque senão o negócio não é sustentável. Mas sempre nós temos o seguinte, a gente sempre almeja duas coisas. Primeiro, estruturar a empresa da melhor maneira possível, pensando que no médio e longo prazo o nosso custo de captação vai cair e, consequentemente, as taxas vão cair, e pensando que, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, a gente espera uma queda de taxa de juros também. E isso, obrigatoriamente não, né? Mas por questões de mercado, vai levar a taxa para baixo também. Então, assim, o grande ponto, assim, o nosso modelo de negócio, a gente fala assim, que existem 2 modelos de negócio principal, aquele que quer ganhar no giro e aquele que quer ganhar na margem, né? Vamos pensar que o que quer ganhar na margem é o cara que quer colocar a taxa de juros lá em cima. Não é o nosso caso. O nosso modelo de negócio é giro. A gente quer expandir o negócio o máximo possível. Então, para a gente quer permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso ao procedimento e cada vez mais pessoas tendo acesso a esses procedimentos, a taxa de juros naturalmente irá cair. Então, é isso que a gente almeja no médio e no longo prazo. Entendi. E vocês estão presentes em todos os estados brasileiros já? Ainda não estamos. As nossas operações hoje se concentram principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, mas nós não temos nenhuma restrição com operar com nenhum estado, tá? Então, assim, caso haja qualquer clínica interessada, é só acessar nosso site, drcredit.com.br. Existe lá uma parte relacionada à parceria, é só entrar em contato com a gente retorna o contato. Então, é o que a gente fala, o nosso plano é um plano de expansão agressivo, a gente quer crescer e quer crescer muito e quer crescer rápido. Só que a gente sabe que não dá para fazer isso à custa da sustentabilidade da empresa. Então, a gente nunca vai aceitar um parceiro se nós não estivermos captando dinheiro suficiente para financiar os procedimentos desse parceiro. A gente sempre vai agir com responsabilidade. Mas a gente almeja, sim, cada vez mais ter mais parceiros cadastrados na plataforma. Uhum. Como que vocês fazem para captar esse dinheiro? A gente tem duas fontes principais hoje, tá? Uma delas é investimento em pessoa física. Então, o nosso investidor, a pessoa interessada em investir dinheiro na Doctor, ela pode entrar no nosso site, tem uma aba de investidor, ela vai ser direcionada à nossa plataforma, ela vai precisar subir alguns documentos, ser realizada uma verificação e aparecem os cards de oportunidade que a gente fala, né? Hoje, a rentabilidade máxima que a gente está pagando é 2,9% ao mês para um investimento de 36 meses, 3 anos, então. E esse pagamento ocorre pagamentos de parcelas mensais com principal e juros dentro dessa parcela. E existem outras alternativas de taxa para prazos menores, isso falando em investidor pessoa física. Pessoa jurídica pequena também. O que acontece? Pelo fato da gente trabalhar com uma sociedade de empréstimo entre pessoas, nós temos uma regulação do Banco Central que determina que o investimento máximo de uma PF ou de uma PJ seja de R$15 mil. Então, existe uma maneira de conseguir investir mais, mas isso só é possível caso o investidor seja investidor qualificado. Então, ele tendo lá o selo que, de fato, ele é um investidor qualificado, não há restrição nenhuma em relação ao montante do investimento que ele pode fazer. Se ele não for investidor qualificado, é 15 mil. E isso é pensando no mercado PF, PJ pequeno. Só que a gente também trabalha com investidores institucionais. Então, quando a gente está falando de investidores institucionais, a gente está falando de securitizadoras, fundos de investimento, até factoring se enquadram nisso, que estão dispostas a fazer aportes maiores em trocas de taxas de juros maiores. Nesses casos, a gente faz negociação caso a caso, a gente está disposto a participar de qualquer conversa.
e, em função disso, a gente estabelece parâmetros específicos para a confecção do contrato. Não cai tanto naquela questão da pessoa física, que lá tem os cards de oportunidade montados, a gente faz uma discussão caso a caso. São nossas duas principais fontes de financiamento no momento. Essa taxa de retorno para o investidor pessoa física, ela é bem alta, comparado a muitos produtos que existem aí no mercado, né? Qual que é o risco que esses investidores eles enfrentam a ser um investidor da Doctor? O risco, se a gente for parar para pensar do ponto de vista contratual, o risco que o investidor corre é a inadimplência da nossa carteira ser superior aos 30% do colchão que a gente estabelece. Esse é do ponto de vista legal jurídico. Do ponto de vista prático, não é isso que ocorre. Por quê? Porque nós temos todo interesse em manter a remuneração do investidor, mesmo que a inadimplência supere os 30%. Porque a gente sabe que se a gente realizar pagamentos a menor do que fechado em contrato, mesmo com inadimplência superior a 30%, as nossas captações são totalmente dificultadas a partir daquele momento, porque a gente sinaliza para o mercado que nós não estamos fazendo uma gestão adequada da nossa carteira de crédito. Então, estritamente falando, o risco é a inadimplência ser superior a 30%. Do ponto de vista prático, nós sempre iremos nos esforçar para pagar a rentabilidade acordada independente do nível de inadimplência, visando a continuidade das nossas atividades. O investimento da pessoa física ou pessoa jurídica pequena é um investimento pontual ou é algo que ele tem que fazer mensalmente? A questão aqui que pega é justamente a limitação dos 15 mil, né? Como existe essa limitação dos 15 mil, o que a gente percebe qual que é o perfil de cliente que entra no nosso site. De cliente não, de investidor, que entra no nosso site. São investidores que eles são atraídos pela taxa de retorno, que a nossa taxa de retorno é realmente muito alta, mas eles não sentem muita confiança. Justamente essa desconfiança é gerada pela própria taxa de retorno. Então, o que a gente percebe que acontece no nosso fluxo? O investidor entra inicialmente, ele faz um investimento pequeno, que o investimento mínimo na nossa plataforma é R$2.000, então ele faz esse investimento de R$2.000, e conforme ele percebe que no decorrer do prazo ele vai recebendo de fato o pagamento de juros de amortização, ele aumenta o investimento. E no que ele aumenta esse investimento, ele começa a recomendar o investimento. Mas a entrada das pessoas geralmente segue esse fluxo. É raro você verificar alguém que de cara entra com os 15 mil. É muito mais comum um cara que entra com 2, que entra com 5, começou a receber os pagamentos, se sente confiante e entra com mais. Mas, assim, isso é uma questão que ela é bastante limitada pela própria regulação do limite de 15 mil. Caso o cliente seja investidor qualificado, aí a história muda, aí ele tem possibilidade de investir o quanto ele quiser. E como que o investidor acompanha o desempenho ou o retorno do seu investimento? A gente tem na própria plataforma da Doctor, que o nosso investidor tem acesso através do nosso site, é mostrado para ele os rendimentos que já foram pagos, com quebra entre o que representa pagamento de amortização, o que representa pagamento de juros, o que representa retenção de imposto. Ele tem acesso ao caixa que é depositado mensalmente na conta dele, então ele vai entrar lá, fez o investimento, fechou o card, efetivou a oportunidade, começa a rodar o investimento. Então, todo mês, na data de aniversário, vai cair o dinheiro para ele. E esse dinheiro ele consegue transferir imediatamente para uma conta, pensando numa conta num banco tradicional, via Pix. Então, ele consegue fazer isso. Então, ele tem a gestão do dinheiro. Lembrando que, como a gente está trabalhando com crédito, o investimento não tem liquidez. Então, se o cliente ele faz o investimento por 36 meses, não existe resgate antecipado. Pode-se discutir caso a caso determinadas situações, mas assim, seria a exceção da regra, porque a gente não consegue se comprometer com liquidez uma vez que os recursos estão empenhados no financiamento de outras pessoas, e obviamente nós não iremos mexer no colchão de garantia constituído para a segurança do próprio investidor. Então, em função disso, é um investimento que tem uma rentabilidade bastante alta? Mas ele não tem liquidez. E como que o cliente... A gente buscou maneiras de contornar isso. Quais foram as principais maneiras? Primeiro, que a gente oferece diferentes horizontes de prazo.
Então, a gente tem de 12, 24 e 36. Então, o cliente, o investidor, ele pode verificar o que faz mais sentido para ele. E, além disso, os nossos pagamentos são mensais. Então, não tem aquela história de, tipo, investir o dinheiro, vou ter que esperar um ano para mexer nele. Não, ele vai receber mensalmente o pagamento de juros e amortização. E com isso ele resolve. Se ele quer fazer uma nova aplicação, se ele quer tirar o dinheiro, ele tem total autonomia em relação ao que ele deve fazer sobre esse recurso. Então, quando chega no final do prazo, não é feito uma devolução, já praticamente no final dos 36 meses, todo o valor já foi devolvido. Exato. A gente sempre paga parcelas iguais, tá? Então, ali, o que a gente vai fazer? Se vamos pensar assim, no caso de uma parcela, no caso de uma taxa 2,9, ali, que a gente está falando de 36 meses, a gente vai fazer o cálculo de qual é a parcela que constante remunere o investidor a essa taxa, e determinado isso, a gente vai fazer o pagamento sempre nesse valor de parcela. Então, não existe o pagamento balão do cliente. É lógico que, dependendo da situação, caso o cliente queira fazer um grande investimento, ele não tem interesse nessa questão do pagamento mensal, a gente pode analisar caso a caso também. Mas o que está desenhado não é isso. O que está desenhado é a devolução mensal do investimento do investidor. Entendi. Rafael, muito obrigado pelo papo. Deixa os seus contatos, como que o pessoal encontra a Dr. Credit. O nosso site, nossa principal fonte de contato é o nosso site, que é www.drcredit.com.br. Lá existe direcionamento para todas as ferramentas disponíveis, desde explicação do como o investimento é feito, material institucional, link para a plataforma de investimento, link para cadastro da clínica, então tudo é feito por lá, tá? E, além disso, os nossos contatos estão lá. Então, é só entrar ali, você vai ter acesso ao WhatsApp, você vai ter acesso à página do Instagram, você vai ter acesso à página do LinkedIn. Então, você consegue, através do site, você consegue ter acesso a todas essas funcionalidades disponibilizadas pela empresa. Rafael, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Você tem alguma consideração final a fazer? Tenho, cara. Eu acho que isso é um negócio que é importante, assim, que é o seguinte: a gente tem um comprometimento real com democratização de saúde no Brasil, tá? Então, assim, como eu falei, nós entendemos que a solução para o problema de saúde pública no Brasil deverá vir do mercado, mas nós entendemos que grande parte da população ficará excluída desse mercado. Em função disso, a gente tem um compromisso dos nossos sócios, que é a criação de uma fundação, no qual a gente vai determinar, isso ainda não está cravado, mas a gente vai direcionar parte do lucro da empresa para que nós possamos realizar financiamentos de maneira gratuita para as pessoas que, de fato, não consigam acessar as condições disponibilizadas pela DOC. Então, assim, a gente fala que para a gente não é simplesmente uma questão de lucro, é uma questão de lucro e de propósito. Assim. Então, a gente tem de fato essa ambição. A gente fala que o nosso sonho grande é atacar a fila do SUS, porque assim a gente entende que essa situação que o país se encontra é uma situação insustentável. Qualquer pessoa de uma classe social mais baixa já perdeu ou passou perrengue no SUS por causa de familiar, por causa de amigo. Nós consideramos isso uma situação inadmissível e nós temos um compromisso real de tentar mudar essa situação. Então, é o que a gente fala, né? O retorno da Doctor, pensando no ponto de vista do investidor, não é simplesmente um retorno financeiro, é um retorno financeiro, um retorno social. Então, a gente, assim, está empenhado nessa missão e vamos ver o que a gente consegue fazer. Rafael, eu tenho até mais uma dúvida. Qual que é o tamanho hoje da Doctor? Quantos colaboradores vocês têm? Quanto que você tem já hoje? Tipo, não sei se você pode dizer quanto que você tem captado, quanto que você tem já mercado. Se você market share só são vocês ou tem outros? É que existem alguns outros participantes nesse mercado. Só que assim a participação é tão pequena que assim, não dá nem para falar em concorrência, sabe? Porque tipo, qualquer coisa que você faça, você não está tirando do seu concorrente, porque a demanda ela é tão mais alta que a oferta que a solução que você oferecer ela vai ser tomada.
Então, a questão aqui é justamente conseguir oferecer na condição adequada. Hoje, a gente trabalha principalmente com um hospital na Grande São Paulo, que é onde a gente realiza grande parte dos nossos procedimentos, inclusive, caso haja interesse de clínicas se cadastrarem na Doctor, nós temos todo o interesse do mundo, lembrando daquela restrição do nosso funding, porque, querendo ou não, a gente está falando de uma necessidade de capital constante, né? Não é simplesmente assim, eu vou levantar 100 mil reais e esses 100 mil reais eu vou passar o ano. Não. Você precisa levantar 100 mil reais para disponibilizar 100 mil reais por mês. Então, em função disso, a questão do levantamento do funding ele é fundamental na estratégia da empresa. Hoje, quem trabalha, assim, falando diretamente da Doctor, tá? Diretamente da Doctor. Nós somos um time de 5 pessoas, porém, a infraestrutura que nos atende, por exemplo, a nossa bancarizadora, ela tem um time muito grande, então nós temos muitos parceiros que atuam em conjunto com a gente. No time nosso, nós temos esse tamanho, nós não entendemos que seja necessário aumento no curto prazo. A gente tenta sempre, é lógico que se a gente começar a perceber que existe uma questão de queda de qualidade no serviço, obviamente nós iremos realizar contratações, mas a gente entende que a grande questão hoje é levantamento de capital. Com o levantamento de capital, virá naturalmente expansão de carteira, expansão de corpo de funcionários, expansão de financiamentos. Então, a gente trabalha muito nessa questão de como levantar capital da melhor maneira, da maneira mais segura e da maneira mais barata, pensando no nosso ponto de vista e pensando no ponto de vista do investidor da maneira que remunere o risco que ele está correndo. Rafael, mais uma vez, muito obrigado. E queria agradecer também a você, nosso ouvinte, que está aí acompanhando os nossos episódios do Planos Cash. Então, fiquem com Deus e até a próxima.